A indicação dos métodos de seleção tem de ser explicados no aviso de abertura, ou pelo menos numa ata de critérios, que deve ser publicada no momento do aviso de abertura. Portanto, nesta altura, agora, você já sabe quais são os métodos de seleção que o seu concurso tem. Se não, pode consultar o aviso de abertura e lá têm de estar bem explicados. A avaliação curricular costuma ter uma fórmula a indicar a pontuação que vai ser atribuída conforme as formações ou o nível de escolaridade, etc. Portanto, e atenção, neste momento que já se candidatou, isso significa que a avaliação curricular já foi feita ou está a ser feita. Essa avaliação é feita no início do procedimento, logo após a ata de admitidos excluídos. A seguir, prova de conhecimentos. Atenção que esta prova pode ser teórica e, nesse caso, tem prova escrita. É para esse tipo de prova que vamos ver as nossas estratégias. Mas também por ter outro tipo de prova, por exemplo, prática, em que os candidatos têm de efetuar trabalhos práticos que demonstrem as suas capacidades. No caso de eletricistas, por exemplo, têm de montar um quadro elétrico com as ligações. Ou, por exemplo, no caso de trolha, têm de fazer um pequeno muro em tijolo. No caso de informáticos, sei lá, programadores, terem de fazer um pequeno script ou algoritmo numa determinada linguagem de programação. Portanto, algo prático que demonstre o conhecimento do candidato. No caso da prova escrita, também é muito importante ver os critérios e muito mais importante é saber qual é a legislação que vai sair. Você tem de estudar a legislação que estiver indicada no aviso de abertura. Para organizar o material, vamos consultar o aviso e vamos imprimir toda a legislação necessária para organizar uma capa. Avaliação psicológica. Os testes são de tipo lógica e quanto mais se praticam, mais abertura teremos para esse tipo de deduções lógicas. Entrevista. Bom, também aqui é importante saber quais são os critérios de avaliação. Normalmente é mais valorizado a postura, a boa educação, cordialidade, não fugir às perguntas, etc. É mais valorizado isso muitas vezes do que propriamente saber as respostas que são colocadas. Estão a perceber? Por isso é tão importante saber os critérios. Também é importante ter em conta que, geralmente, cada etapa é eliminatória, ou seja, cada prova de seleção é eliminatória. Isto é para facilitar a entidade no processo do concurso. Se a fórmula de avaliação final exige que se tenha nota positiva em cada etapa, ou pelo menos 9,5, então faz todo o sentido que seja eliminatória, para não ter de ir às provas seguintes. Se na avaliação curricular o concorrente tira nota negativa, fica automaticamente excluído e já nem sequer é chamado para as provas de conhecimento, nem as seguintes. Se chumba na prova escrita, já não vai ser chamado à avaliação psicológica nem à entrevista. Atenção que, às vezes, as entidades fazem mais do que uma prova no mesmo dia. Tudo bem, isso é legal. O mesmo princípio é aplicado. Se- Cuidado, o mesmo princípio é aplicado. Se o candidato não consegue obter mais do que 9,5 em cada prova, não avança à seguinte etapa. Isto é só para vocês terem noção. No nosso caso, não se preocupem porque vai tirar uma nota elevada na prova escrita. Isso é que é importante. Com as ferramentas que vou revelar neste curso, vai ter a melhor nota possível.